quando nós pensamos em perda, nós pensamos em luto. Todo luto vem de uma perda, mas não necessariamente toda perda requer um luto. O que eu quero dizer com isso? Que a perda ela é inerente à existência humana. Desde que nós nascemos perdendo. Nascemos perdendo o conforto do útero da nossa mãe, nascemos perdendo a segurança que nós tínhamos, que não dependia absolutamente nada de nós. Depois perdemos a nossa mãe para o mundo, para o nosso pai, para o trabalho, perdemos o nosso melhor amigo, perdemos a preferência que todas as pessoas tinham por nós mesmos quando nasce um segundo filho dos nossos pais, um primo, um melhor amigo do nosso amigo. Perdemos uma etapa da escola, perdemos. E por que é tão desafiador a gente perder? Porque que mesmo perdendo uma vida inteira, a gente teme tanto por algumas rupturas da vida? Por que mesmo perdendo diariamente a vida, porque ao nascer já estamos nos aproximando cada dia mais da morte, é tão desafiador para muitas pessoas ter que pensar e ter que viver algumas perdas importantes, como a perda de um trabalho, a perda de um relacionamento, a perda de um amigo, a perda de qualquer coisa e às vezes até mesmo a perda por morte. E aqui eu diferencio luto de perda. Normalmente quando a gente pensa em perda, a gente pensa em morte, em algo com ausência de saúde. E a verdade é que não. A verdade é que, às vezes, uma dor por a perda de um relacionamento pode doer muito mais em qualquer um de nós do que a perda de um ente querido por morte ou por doença. Então, eu venho aqui hoje falar dessas perdas, das perdas que muitas vezes são aceitas culturalmente e muitas vezes não. Por que uma mãe, por exemplo, que perde um bebê na barriga, quando ele ainda está dentro da barriga, não é considerado a perda de um filho? Por que essas mulheres muitas vezes precisam se calar sozinhas, sofrer essa perda sozinha? Porque não é um luto legitimado, porque as pessoas muitas vezes têm respostas para essa dor dizendo: pelo menos você não conheceu, não chegou a nascer, foi melhor assim. A gente acaba não legitimando esse tipo de perda. Por que quando um jovem ou uma jovem acaba um relacionamento e aquela perda é tão voraz, dilacera tanto, que faz com que essa pessoa não consiga seguir a sua vida, fazer as atividades necessárias, há tanto julgamento? Parece que o mundo acabou, foi só a perda de um relacionamento? Ou por que outras pessoas, quando saem de um trabalho, ficam tão tristes, se sentem tão desqualificadas, a autoestima vai lá embaixo, e outras pessoas lidam com essa perda de uma outra maneira muito mais resiliente ou aceita? Ninguém sabe como cada um constrói a sua identidade. Muitas pessoas constroem a sua identidade numa relação. Muitas pessoas constroem a sua identidade sendo mãe, sendo pai, sendo diretor de uma empresa, sendo marido ou esposa de tal pessoa. Então, normalmente, uma perda requer uma desconstrução de quem nós somos, uma desconstrução da identidade que nós construímos. E muitas vezes, quando há uma perda voltada à desconstrução da identidade, há muita dor, há muita necessidade de tempo para a gente poder reconstruir quem somos. Não só viver a perda, reconstruir quem somos. E isso talvez seja uma das etapas mais desafiadoras da vida. A gente ter que, dentro de nós, legitimar inicialmente uma dor que nem sempre é aceita por tudo e por todos, muitas vezes até pela gente mesmo, criticada por a gente. Ou seja, eu não deveria estar sofrendo dessa maneira, essa perda não deveria bater em mim desse jeito. Ou seja, eu vejo pessoas do meu lado aqui que vivem de outra maneira, experienciam emocionalmente de outra maneira uma perda semelhante. Por que eu vivencio ela desse jeito? O que eu não tenho? E aí bate na nossa autoestima. Por que eu não consigo fazer isso de outro modo? E o fato é que cada um sabe da sua dor. Se nós conhecêssemos a razão de cada um, ninguém seria louco, ninguém seria inconsequente, porque cada um sabe das suas razões, cada um sabe, ou deveria saber através do autoconhecimento,
O porquê que uma coisa dói mais do que a outra e o porquê que eu vivencio a minha perda diferente do que o amigo vivencia, diferente do porquê que o vizinho vivencia essa perda. Então aqui eu diferencio perda de luto. Nem sempre uma perda vai requerer um luto, vai requerer uma reclusão, um afastamento, uma ressignificação de eu, de self. Algumas vezes não. Algumas vezes aquilo vai ser mais fácil. Eu vou ir para o lado da resignação, ou seja, de reconstruir a minha vida de uma maneira muito mais fácil, muito mais prática, muito mais rápida. E outras vezes, em algumas perdas, eu vou ficar muito mais voltada para a perda, para o luto, para a dor. Então, a forma como a gente vivencia isso é muito individual e é diferente. Nem sempre uma perda vai ter um luto. Normalmente, a gente vai ficar no pêndulo entre luto e resignação, luto e reconstrução da vida. E outras vezes a gente vai perder e rapidamente a gente já vai para uma resignação, rapidamente a gente já vai reconstruir a nossa vida. Resignação, que eu digo, né, do luto, a gente não vai resignar ao luto, a gente já vai para a reconstrução da vida. E isso vai muito da nossa identidade, do nosso temperamento, da nossa história, da história que cada um teve a respeito do que perdeu.